Abra sua Bíblia no Salmo de número 77. Nós estamos aprendendo a orar com os salmos, lembrando que Deus nos chama a uma vida de oração, esse é o exercício fundamental da nossa vida. Nem sempre sabemos como fazê-lo, e às vezes quando fazemos, não alcançamos o alvo por conta da nossa própria indisposição de alma, de coração. Então é um exercício que nós precisamos do favor do Senhor, e como já disse, entendendo que é essencial, só Deus pode nos ajudar. Ao longo, estamos caminhando agora para o final do mês, já falei sobre oração pelo sucesso, e o sucesso na perspectiva bíblica é ser um homem ou uma mulher que obedece a Deus em todas as condições. Já falei sobre orar pelos governantes. Na semana passada, quero destacar à noite, quando falei sobre oração de propósito. E o propósito da nossa vida é viver para a glória do nosso Deus. É bem diferente daquilo que nos foi ensinado, ou até mesmo do que nós estamos correndo atrás. Hoje de manhã falei sobre oração de louvor. E como prometido, nessa noite eu quero falar sobre oração devocional. Salmo de número 77, vamos fazer a leitura de forma responsiva? Salmo de número 77. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E aquela que você intercede pelas pessoas. A ênfase aqui não está no livro não, tá? Até porque a oração, ela é um exercício. Mas ela é um exercício disciplinado na presença do Deus Todo-Poderoso, até que nós tenhamos a consciência, a convicção e a relação de pai e filho. Esse é o alvo de Deus para nós. Como Jesus orava, e nós temos o relato ali nos evangelhos. Então eu saio de alguém distante, desapercebido, de alguém aparentemente estranho, de alguém que não está entendendo muitas coisas, para uma relação até eu conseguir essa intimidade de filho ou de filha nessa conversa com Deus. A oração para nós, como eu já disse, é uma disciplina, um exercício, porque não é fácil. Então, assim, o que é orar? Orar é a forma mais íntima de ter comunhão com Deus. Por que eu não tenho? Talvez por medo, talvez pelas minhas inquietações, talvez por não entender muito, porque para que eu tenha essa comunhão com Deus, eu preciso, primeiro, dedicar tempo. Não tem como você falar com Deus sem tempo. Falar, Deus, eu estou sem tempo aqui, então vou mandar só um oi, só um joinha aí para o Senhor. Não funciona assim. Então precisa de tempo. Precisa de um lugar. Geralmente quem não tem um lugar específico não tem lugar nenhum. Um cantinho da sua casa, um quartinho, uma cadeira, um espaço, um jardim. Um local onde você sabe que ali é o seu encontro com Deus.
Outra coisa, você precisa de um roteiro. O que eu vou falar com ele? É importante que você saiba. É importante que você tenha um norte. A Bíblia já nos mostra, já falei que os salmos são orações, já falei que a oração do Senhor é um roteiro seguro para nós. E você precisa então disciplinar o seu coração para isso. A Bíblia não diz assim, haverá um dia que o crente acordará e terá o maior prazer em falar com Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que vai ser sempre uma luta e que nem sempre a minha e a sua disposição é de fato de orar a Deus. Geralmente as nossas orações são corridas, são apressadas e são extremamente egoístas. Porque basicamente nós só pedimos por nós mesmos. No máximo por um familiar. Quando nos é colocado para orar por alguém distante que nós não conhecemos, e se for por alguém que nós imaginamos ou pensamos em não gostar, nós temos muita dificuldade de fazer. Então orar não é tão simples quanto parece, mas deveria ser. Ainda me parece que o exercício mais simples que a Bíblia nos coloca é a oração. E deveria ser o mais fácil, de forma que todos nós conseguíssemos cumprir. Bom, nós estamos aqui no Salmo 77. Na coletânea dos Salmos é colocado aí como um dos salmos de Asaf, ou dos filhos de Asaf, que eram os cantores do templo ali. E aqui nesse salmo, penso eu, é um roteiro seguro para que nós possamos aprender a orar devocionalmente ao nosso Deus. O que é orar devocionalmente? É quando você consegue se dedicar. É quando você tem esse encontro, e esse encontro molda, transforma e dá um novo colorido para a sua vida, no sentido de estar na presença de Deus. É o que eu disse no início. Você deixa de ser um estranho, alguém que aparece de vez em quando, para ser um filho de fato, para ter aquela expressão de proximidade e aquele prazer de estar na presença de Deus. Isso não se consegue da noite para o dia, não se consegue em 1, 2 anos. Na minha opinião, isso leva muitos anos, mas é à medida que nós vamos nos colocando continuamente na presença do nosso Deus. Tanto que as experiências maiores que nós vamos ver de homens e mulheres de oração são homens e mulheres que têm mais de 60 anos, que dedicaram a sua vida à oração ao longo do tempo e foram construindo esse relacionamento de amor e amizade com Deus através da oração. Parece-me, lendo o Salmo, que o salmista está passando por lutas e dificuldades, mas ele insiste em buscar a Deus através da oração. Veja o que diz o verso 1 e 2. Eleva a Deus a minha voz e clama, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Lembre-se, é uma poesia, mas ele está elevando a voz dele a Deus. Eu preciso de uma resposta, então eu vou procurar quem pode resolver. E aí ele diz no verso 2, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Só que eu já aviso desde antemão, lendo o restante do Salmo, ele não é aquele desesperado que só aparece diante de Deus quando tem problemas. Ele é um homem crente, que tem a sua vida com Deus e que está passando por um momento difícil. E parece que ele estava meio procurando soluções em outras coisas e ele se lembrou assim, opa, peraí, eu posso falar com Deus que tem o poder de resolver. Então eu vou falar com Ele insistentemente ou continuamente até que Ele me ouça. E aqui então nós vamos descobrir esse tema maravilhoso que é a oração devocional. E eu quero aqui falar sobre os roteiros dados por Deus a fim de orarmos devocionalmente. Penso eu que existe um roteiro bíblico e eu preciso seguir esse roteiro para que eu aprenda e consiga orar devocionalmente. Devoção é dedicação, tá? Devoção é aquele encontro prazeroso, não é aquele negócio pesado. Ai, tem que orar de novo, então vamos lá. Não, é aquele encontro que você deseja. Você é devoto de Deus, você tem um desejo de estar na presença dEle. Você tem o maior prazer em falar nele. Você tem esse prazer em estar na presença dele. E como já disse, isso precisa ser redescoberto ou aprendido pela maioria de nós. Mas vamos lá. O primeiro roteiro dado por Deus a fim de orarmos devocionalmente é a presença de Deus. Esse é o roteiro mais seguro e nós precisamos ter consciência disso. Vamos repetir juntos? Vamos lá? A presença de Deus. Vamos falar bem forte? Vamos lá? A presença de Deus. Quando eu fizer a pergunta, você sabe a resposta, mas às vezes nós não temos essa noção. Onde Deus está? A resposta correta é aqui.
Onde Deus está? Aqui. Deus está aqui. Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e o mar, e que tem o maior prazer em nos receber na sua presença, para ouvir, para falar conosco. É que às vezes a gente é tão apressado que só a gente que fala, né? Ele não fala nada. A gente nem deixa ele falar, porque a gente tem pressa. Ó Deus, estou precisando disso, isso, aquilo. Em nome de Jesus, preciso ir embora, né? Quantas vezes você começou uma oração e falou assim, hoje eu vou ficar quieto aqui, Senhor, na presença do Senhor, porque eu quero ouvir o Senhor. No máximo, 1 ou 2 minutos, a gente encerra a oração, fala, Deus não quer falar nada, eu vou embora. E você sabe muito bem que em conversa com amigos, de marido e mulher, às vezes você fica 1, 2 minutos em silêncio, às vezes você não sabe o que responder de pronto. E é claro que eu estou falando, e não estou, entenda a analogia, não estou falando que Deus não sabe o que responder, que Ele está lá pensando, o que eu falo para Ele? Não, mas é uma coisa normal entre um relacionamento de amigos, de pessoas próximas, nós não temos esse tipo de paciência. Antigamente nós cantávamos, até voltamos a cantar, lembra aquele cântico que falava assim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Será que essa é a nossa convicção? Será que nós temos essa convicção? Eu nunca vi o ar, mas eu sei que ele está aqui até porque eu estou vivo. Não estava asfixiando aqui. Será que nós temos essa concepção? Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. E é isso que o salmista vai lembrar-se a si próprio. Porque ele começa dizendo assim, lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Ele não me deixa pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Sabe quando você começa, você está passando por lutas ou dificuldades, fala assim, gente, o que está acontecendo? Será que Deus está aqui? Será que Ele sabe dos meus problemas? Será que Ele conhece as minhas dificuldades? E eu gosto das perguntas retóricas que ele fez, e as respostas são sempre prontas, e elas são um norte para a nossa vida. Rejeita o Senhor para sempre? Biblicamente falando, não. Não há um homem ou uma mulher que não tenha se humilhado na presença de Deus, que Deus não tenha aceito. Até Acabe, quando se humilhou, Deus o aceitou, lembra? Falou para Elias, não vou cumprir o que eu disse nos dias de Acabe, porque ele está lá vestido de pano de saco, e está se humilhando na minha presença. Até até Manassés, que foi o pior rei que Judá teve, quando se arrependeu no cativeiro, Deus o perdoou e o restaurou à terra de Judá. Rejeita o Senhor para sempre? Não rejeita. E aí ele continua fazendo essas perguntas. Acaso não torna a ser propício? Aqui não tem como não lembrar da parábola Jesus contando do fariseu e do publicano. O publicano não tinha nem coragem de olhar para os céus, batia no peito e pedia o quê? Ser propício a mim, pecador. E Jesus fala que aquele homem desceu justificado. Lucas capítulo 18. Não há um homem ou uma mulher que fala, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do seu favor, da sua graça. Me enxerga aqui no meio da multidão e me socorre nessa hora difícil. E que Deus não tenha feito isso. Ele continua fazendo as perguntas. Cessou perpetuamente a sua graça? Não. Às vezes Deus limita a graça dele por um momento para nos ensinar. Porque o nosso coração é duro, porque nós estamos abandonando ele. Mas lembre-se o que o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Romanos 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado foi abundante, a graça de Deus foi muito maior. E foi o que mudou a nossa vida e a nossa história. Caducou a sua promessa para todas as gerações, acabamos de cantar aqui, ó. Incomparáveis são as promessas do Senhor. O problema é que às vezes cantando a gente mente, né? Duro falar assim, né? Sempre te amarei. E às vezes a gente sai daqui, se alguma coisa sair do roteiro, a gente fala, não sei não, eu gosto de ficar com Deus, eu acho que a minha vida... Entendeu? O nosso questionamento é constante. Mas nós deveríamos reconhecer que, de fato, incomparáveis são as promessas do Senhor. E aquilo que Ele prometeu, meus irmãos e minhas irmãs, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. No tempo dEle, na hora dEle, Ele vai cumprir e nós seremos abençoados. Há uma pergunta retórica ainda que o salmista faz. Esqueceu-se Deus de ser benigno? A Bíblia não diz que existe um momento da existência de Deus que ele não foi bom ou que ele deixou de ser bom.
A Bíblia afirma que Deus é bom. Não fala que de vez em quando Ele faz bondade. Diz que é do ser dele. Ele é bom. Por isso Ele faz bondade. Deus não faz maldade. Deus é bom. Deus não é tentado pelo mal. Mas na nossa perspectiva, às vezes nós duvidamos. Será que Deus ainda está sendo bom para comigo? Para com a minha família? Para com as minhas gerações? E a Bíblia fala que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E que Ele vai abençoar todas as gerações dos homens e mulheres que o temem e que andam na sua presença. Aí o salmista tem a perspectiva correta quando ele chega no finalzinho aqui desse trecho, que é o verso 10 e 11. Ele fala assim: então disse eu, isto é a minha aflição. O que ele está querendo dizer? Quando eu passo por problemas, eu é que duvido de Deus. Mas Deus nunca mudou. Deus nunca deixou de ser Deus. Mas quando eu passo por problemas, eu começo a entender errado. Tanto que ele fala, mudou a destra do Altíssimo. Deus continua no mesmo lugar, aqui do nosso lado. Mas pelos problemas e dificuldades, eu não tenho a percepção de que Ele está aqui. E aí eu fico fazendo essas perguntas. Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele está cuidando? Ah lá, o fulano que Ele abençoou. E nós temos vários exemplos, como o Salmo 73, como o Salmo de número 13. O salmista perguntando, até quando, Senhor? E vai falar que você nunca fez uma oração dessa. Então você só descobre o prazer dessa oração devocional quando você entende a presença de Deus. Onde Deus está, meus irmãos e irmãs? Está aqui. Deus está do nosso lado todos os dias e todas as horas. Falei ainda hoje de manhã, tem um tema que é tratado ao longo das gerações aí pelos cristãos, chamado de, do abandono de Deus. Alguns preferem dar o nome que João da Cruz colocou lá atrás, no século XV, XVI, né, que é a noite escura da alma. É um momento que parece que nós estamos desamparados, que Deus sumiu, mas Deus está ali do nosso lado, mas está nos ensinando a ter paciência, a ter força, a confiar que aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, mas não é fácil passar por esses momentos. Houve homens e mulheres nas Escrituras que tiveram muita dificuldade e nós também temos. Talvez o principal que você vai se lembrar é o caso do nosso irmão Jó. Então, a presença de Deus é um dos maiores benefícios que nós temos. E aí eu vou usar uma analogia, você vai entender aqui. Eu nunca consegui uma audiência com alguém famoso, com um presidente, um governador, um juiz, nunca consegui. Uma vez um pastor até conseguiu aqui uma audiência não, né? Para a gente levar uma Bíblia e orar por um prefeito aqui. Já tem mais de 14 anos. Mas o prefeito nos recebeu com uma má vontade, mas uma má vontade. E a gente vai, né? Eu estou usando essa analogia porque assim, você já ouviu falar que um dia você foi lá na presença de Deus, Deus falou assim, não, eu vou mandar o anjo Gabriel. Vai lá, Gabriel, recebe o Marcelo aí. Você já ouviu falar disso? Que um dia alguém chegou lá, Deus falou, não, hoje eu estou meio cansado, vai lá, manda um anjo aí. Não, vai um querubim lá e conversa com ele, vai um serafim hoje. Você não lê isso. Deus está sempre disponível para nos receber. E nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e o mar. Se você quer falar de ocupação, Ele tem a maior ocupação porque Ele governa todas as coisas. Mas Ele está pronto para te receber a hora do dia que você quiser. Tem irmãos aqui que oram 2, 3 horas da manhã. Deus está pronto para ouvir. Tem irmãos que oram de manhã, 5, 6 horas. Deus está pronto para ouvir. Tem outros que oram na hora do almoço. Deus está pronto para ouvir. Não importa a hora que você for orar, Deus está lá presente para te ouvir. E Ele não se cansa, Ele não pisca, Ele não dorme, Ele não acorda. O que você estava falando mesmo? Não, Ele está ali atento, ouvindo tudo que você tem para dizer. E eu não aproveito essa oportunidade. Vocês não aproveitam essa oportunidade. E às vezes ficamos aí colhendo migalhas para ser atendido por quem quer que seja. E quem quer que seja, por mais famoso e poderoso que nós achamos, não tem o poder de resolver os nossos problemas como o nosso Deus, que está sempre disposto a nos ouvir. Segundo roteiro dado por Deus a fim de orarmos devocionalmente. O segundo, caminhando aí do verso 11 a 15, é a pessoa de Deus. Vamos falar juntos? A pessoa de Deus. Olha o que o salmista fala. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios. Ele usa 3 verbos aqui. Primeiro, recordar. Não tem como eu recordar o que eu não conheço. Esse é o problema.
Por isso que nós falamos insistentemente que o crente precisa ler as Escrituras. Precisa conhecer os grandes feitos de Deus que estão narrados aqui nas Escrituras. Senão você vai recordar o quê? Eu sei que tem a história da sua vida, o que Deus já fez por você, e você deveria escrever num caderno ou num livro para que você pudesse lembrar. Isso é importante também. Mas eu só me recordo daquilo que eu sei. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos, ali no capítulo 9, especificamente no 10, ele fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando fala então, e nós já lemos aqui que o justo viverá pela fé, se eu não conhecer a palavra de Deus, como eu vou ter fé? Então a pessoa de Deus é vital para nós. Quem é Deus? Você sabe responder? Quando alguém te pergunta quem é Deus? Aí nós precisamos, e eu penso que a gente deveria sempre recorrer aos nossos catecismos. Eu vou recorrer à pergunta 7 do Catecismo Maior. No menor é bem mais breve, mas diz assim, ouçam, citando as Escrituras. Deus é Espírito, em si e por si infinito no seu ser, quer dizer, não tem nem começo e nem fim. É infinito então também em si e por si, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Deus não melhora nada. Cada ano que passa para Deus não muda nada. Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é todo suficiente. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. A Bíblia diz que Ele é eterno. Como já disse no sentido mais pleno da palavra, que não tem começo nem fim. Nós tivemos começo para não ter mais fim. Mas teremos dois caminhos distintos. Quem crer em Cristo vai para o céu, quem não crer em Cristo vai para o inferno. Mas vão viver eternamente na bem-aventurança ou no castigo eterno. Mas nós tivemos um dia que nós começamos. A Bíblia diz que Deus é imutável. Eu mudo toda hora. Deus não muda. E essa é uma garantia vital para nós. Se Deus disse que vai nos salvar, nós podemos descansar. Não é o que eu faço que eu deixo de fazer. É a promessa dele imutável que vale. Deus é insondável, quer dizer, ninguém sonda a sua mente, o seu coração. Por isso que eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei por que Deus definiu uma série de coisas para a minha vida. Eu tenho tão somente que confiar. Continua dizendo, Deus é onipresente, quer dizer, está em todos os lugares. Como Ele está aqui, Ele está lá no Japão, está lá na China, está lá nos Estados Unidos. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é onisciente, Ele sabe que, eu não sei, mas Ele sabe que cada um aqui está pensando. Você está preocupado em ir embora rápido, você está preocupado com a comida que você vai comer depois, você está preocupado com os boletos que você vai pagar, com o seu trabalho amanhã, com a sua vida, o que quer que seja. Deus, eu não conheço, você também não conhece o que eu estou pensando aqui, mas Deus sabe. Ele é infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade. Senão, nenhum de nós estaríamos aqui. Era um pecado basta para que nós fôssemos mortos e condenados eternamente. Mas Deus é longânimo, tem uma longa paciência e vai nos atraindo com o seu amor. Ele é cheio de toda bondade, como já disse no primeiro ponto, que Deus é bom e verdade. Essa é a pessoa do nosso Deus. É com esse ser maravilhoso, pessoal, que nós nos relacionamos. Por isso nós podemos confiar nele. Por isso o salmista fala assim, eu considero, eu cogito nos seus prodígios. Depois ele inteira dizendo assim, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não existe outros deuses. Só existe um único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E quando a Bíblia vai falar sobre isso, fala que muitas vezes o próprio povo de Deus se dedicava aos ídolos, que eram mudos, que não viam e que precisavam ser carregados para lá e para cá. Deus nunca precisou ser carregado por ninguém. Na verdade é Deus que nos carrega, todas as vezes. Deus não precisa de ninguém para dar conselho para Ele. Deus não precisa ser informado. Ah, pastor, então por que eu oro? Bom, porque Ele mandou.
Porque Ele, na sua infinita graça e soberania, resolveu nos dar algumas coisas só quando nós pedirmos. Por isso que Ele falou, pede que eu vou te dar, busca que você vai encontrar, bate que eu abro a porta. Então nós temos que aproveitar e orar. É o que o Tiago falou, você não recebe porque você pede mal. E para outro falou, você não recebe porque você não pede. Então nós podemos pedir. Mas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dEle. Então o salmista aqui fala, tu és o Deus, verso 14, que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. E aí ele vai lembrar que Deus, com o seu braço forte ou poderoso, livrou Jacó e José, fazendo uma analogia aí aos 12 patriarcas e depois a tribo de José, quando Deus vai tirar o seu povo do Egito. Se nós não tivermos a consciência, meus irmãos e irmãs, quem é o nosso Deus, vai ser muito difícil a gente orar. Às vezes a gente ora para Deus como se Ele fosse um garçom. Ah, Deus, estou precisando disso, daquilo. Às vezes nós oramos para Deus como se Ele fosse um ajudante de Papai Noel, Fala, então, Deus, eu fui bem essa semana, eu li a Bíblia, eu orei, eu até jejuei, então o Senhor tem que me dar alguma coisa. Às vezes nós somos irreverentes para com Deus. E a gente deveria ter medo de fazer isso. De chegar bravo, de falar, de exigir uma série de coisas. E nós nos esquecemos diante de quem nós estamos. Então, nós vamos lembrar quem é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que fez... eu nunca fui lá no Egito, nunca fui no Monte Sinai. Alguém talvez aqui já tenha ido. Mas é uma montanha, gente, imensa. Você imagina uma montanha daquela pegando fogo e não se consumindo? Os relâmpagos, os trovões e Deus se manifestando poderosamente. Não é à toa que o povo ficou com medo e falou para Moisés, não, vai lá você e conversa, depois você nos informa. O autor aos Hebreus fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ele nos lembra que não se brinca com Deus. O apóstolo Paulo fala, aquilo que você semear, isso você vai colher. Então nós vamos lembrar quem é o nosso Deus. Terceiro e último roteiro dado por Deus a fim de orarmos devocionalmente é o poder de Deus. Vamos repetir juntos? O poder de Deus. Verso 16 a 20. Quando fala do poder de Deus, nós estamos pensando aqui, o que Deus fez? Por exemplo, quando você vai orar, você consegue identificar o que Deus fez no passado? O que Ele está fazendo e o que Ele prometeu que vai fazer ainda? Penso que nós deveríamos, já que nós somos limitados ao tempo, Deus não. Deus é um eterno presente. Mas nós somos limitados ao tempo. Lá atrás, hoje, e eu não sei se vai ter amanhã. Mas se tiver, eu sei que eu tenho que viver para Ele. Olha o que ele fala. Viram-te as águas, ó Deus, e as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Deus mandou, o mar abriu. Eu sempre falo isso e precisa ficar claro para nós, irmãos e irmãs. O único ser da criação teimoso que não obedece a Deus é o ser humano. O único. Nem o diabo. Se Deus mandar, o diabo faz na hora. O ser humano não. O ser humano fala, não vou fazer não. Pode ler na Bíblia. O único ser da criação que não obedece a Deus é o ser humano. Depois da queda, nós fomos privados do privilégio de estar e de viver para Deus, e nós somos extremamente duros de coração. Se Deus mandar, o diabo faz. A Bíblia fala, não fala que os demônios creem e tremem de Deus? Sai fora, quantas pessoas que não creem, falam, se Deus existe, um monte de bobagem fala. Deus não falou, uma mula falou, até a mula falou, gente, até a mula falou. Deus mandou, o sol parou. Lembra lá na guerra de Josué? Parou. Deu tempo de matar todos os inimigos. Depois seguiu o curso normal do dia. Deus falou e a água do mar abriu. Se você quiser fazer um teste, vai em qualquer riozinho aí. Vai passar aqui nas Nações. Quando chove, chega ali e fala, Nações, abra-se. E encara. Você vai ver o que vai acontecer.
Parece que nós temos esse tipo de poder, mas nós não temos. Quem tem o poder de fazer isso é Deus. E olha o que ele fala, Deus falou, Deus se manifestou, e as águas, ele usa essa analogia, temeram, elas se abriram. Ele fala assim, grossas nuvens se formaram no céu. Nós vamos lembrar, Deus arrasou o Egito. Ano passado nós falamos aqui numa série de sermões sobre as pragas do Egito. Deus arrasou o Egito, choveu granizo. Deus é aquele que é o Todo-Poderoso e tirou o seu povo, fez o povo dele passar a pés enxutos. Quando o faraó começou a entrar lá atrás, o mar se fechou e ele e todo o seu exército morreram afogados. O que Deus fez, e depois é dito sobre isso, o próprio Moisés fala, não se ouve na história do mundo a história de um povo que foi libertado pelo seu Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro livro de Samuel, rapidamente, quando houve uma batalha com os filisteus e os filisteus venceram porque Israel havia abandonado a Deus. Principalmente por culpa de Ofni e Finés e os filhos de Eli. A arca é levada. Os filisteus fazem festa e colocam a arca no templo lá do suposto Deus deles, o tal de Dagon. No outro dia o tal de Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. Eles pegaram e levantaram. No outro dia ele estava caído no limiar e com as mãos e a cabeça cortada. Aí os filisteus resolveram olhar dentro da arca. Aí Deus puniu. Havia tumores, pragas de rato e tudo mais. E eles falaram, não, mas deve ser uma coincidência. Vamos fazer um teste. Vamos pegar 2 vacas, vamos fazer aqui símbolos de tumores e dos ratos, igual estão acontecendo nos 5 príncipes aí dos filisteus, um por cada príncipe. Vamos colocar nas vacas, vamos ficar aqui olhando. Se elas forem para o lado de Israel, é porque era o Deus de Israel. E você acha que as vacas foram para onde? Para o lado de Israel. Se o Dagon era tão poderoso, ele não fez absolutamente nada. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer o poder do nosso Deus. O que Deus pode fazer? Tudo o que Ele quiser e é apontado na sua palavra. O que eu preciso fazer então? Eu preciso crer. Não pode haver dúvida no meu coração. O autor aos Hebreus sempre nos avisou, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas meu marido está numa situação que eu não sei. Quando você fala eu não sei, você quer falar aquela outra frase que alguns falam. Você já ouviu, né? Não tem um pessoal que fala assim, esse aí nem Deus dá jeito. Gente, Deus dá jeito em qualquer pessoa. Deu jeito em mim, deu jeito em você. Não há uma pessoa na face da terra que Deus não possa dar jeito. Deus deu jeito até no apóstolo Paulo. Antes de ser o apóstolo Paulo, o cara era um assassino, alguém perigosíssimo. Deus deu um jeito nele. Deus dá um jeito em quem quer que seja. Mas nós precisamos crer. Ah, esse país nosso não tem mais jeito. Tem. Se Deus tocar nos corações, mudar, tem jeito. Tudo tem jeito para Deus. Para nós não tem realmente. Nós não temos poder nenhum. Agora Deus tem todo o poder. Então quando você entra na presença de Deus para orar, essa deveria ser a sua postura. Ele pode abrir o mar. Ele pode fazer a mula falar. Ele pode humilhar os supostos deuses aí dos povos. Ele pode salvar. Ele pode me levar ao arrependimento. Ele pode me curar. Ele pode me fortalecer em meio à doença. Por exemplo, nós temos irmãos aqui que foram curados, temos outros irmãos que não foram curados, mas Deus está abençoando da mesma forma a ambos. A Bíblia não diz que só quando Ele cura Ele é Deus. Ele é Deus sempre, com o seu poder, com a sua manifestação, com a sua graça. Mas quando eu oro devocionalmente, eu preciso entender isso. Porque se eu estou na presença de Deus lá cheio de dúvida, eu falo, não sei não, será que Ele é? Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que, de 2 corpos, como diz o apóstolo Paulo, já amortecidos, Abraão com 100 anos e Sara com 90, nasce um filho que tem o nome de Isaac, porque ela falou, eu vou pôr o nome dele de riso, porque todo mundo que ouvir essa história vai rir comigo. Uma mulher de 90 anos tendo um filho. Porque quem prometeu era Deus. E quando ela riu lá, o próprio Deus e 2 anjos, numa teofania, estava lá, e ela riu escondida lá dentro da tenda, o anjo falou, Sara está rindo por quê? Será que tem coisa demasiadamente difícil para eu fazer? É claro que não. É claro que não. Nós só precisamos lembrar da bondade do nosso Deus. Já contei aqui, irmãos, não quero
ficar me alongando, não. Mas lembra quando o povo de Israel, com fome, com desejo de comer carne, falou assim, será que Deus pode prover carne para nós? Você vê, se você for fazer as contas lá, dá quase 90 quilômetros, numa altura de 75 centímetros de carne, assim, ó, numa carreira. Dá quase daqui em Botucatu, para alimentar todo aquele povo no deserto. Eles duvidaram, falaram, será que Deus vai prover carne aqui para nós? Deus falou, eu vou prover. E lembra que Deus falou, você não vai comer 1, 2 dias, vocês vão comer 30 dias, vocês vão comer até vocês ficarem fastiados, até sair pelos narizes de vocês. Não duvide do poder de Deus. Você pode duvidar do que você quiser, mas jamais duvide do poder de Deus. Mas a minha situação é difícil. Não importa a sua situação. Importa o Deus que nós cremos. Mas nós precisamos aprender a orar a Ele. O que Deus fez no Egito através de Moisés e Arão, fez através de 2 homens falhos, imperfeitos, porque quem fez, quem é o poderoso, quem é o herói da história, é sempre o nosso Deus. Eu quero concluir afirmando que precisamos aprender a orar devocionalmente ao nosso Deus. Portanto, sigamos os roteiros dados por Ele a fim de orarmos devocionalmente, que são eles. Lembre-se disso, a presença de Deus. Deus está aqui. A pessoa de Deus. Quem é Deus? O Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e o mar. Não há nada que seja impossível para Ele. Ele me ama. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu mudo, Ele não muda. E isso é uma garantia importante para nós. Terceiro, o poder de Deus. Ele tem poder para quê? Ele é onipotente. Ele pode fazer o que Ele quiser. Então eu vou confiar minha vida nas mãos dEle e eu vou esperar nele. E o que Ele fizer é o melhor para mim, como lemos já hoje, aqui à noite, em Romanos 12, no verso de número 2, que fala que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. E eu ainda dou aqui 4 dicas práticas, se você ainda não começou, para que você desenvolva a oração devocional. Quais são elas? Primeiro, separe um tempo específico. Tem gente que prefere de madrugada, tem gente que prefere de manhã, à tarde. A Bíblia não tem essa questão de horário. Você tem que ter um tempo seu. Separe e ache o melhor horário para você. Tenha um lugar de oração, uma cadeira, um banco, um sofá, um quarto, um jardim, o que quer que seja, mas tenha um lugar onde você ora. E depois que você cultivar esse lugar, aprenda, eu estou nesse ponto, aprenda a orar incessantemente durante todo o dia, em tudo que você faz. Aí é um outro exercício, uma outra hora nós falamos sobre isso. Terceiro, tenha uma lista ou um caderno de oração. Se você, como eu, que tem... E a quarta dica, mais dificuldade de concentração, porque você acha que você está lá falando sozinho, parece que você está meio doido, você não vê ninguém e tal. Escreve as suas orações, pega um caderno e escreve as suas orações. Sabe, o que você quer falar para Deus, vai escrevendo. Não é pecado não, tá gente? Os salmos são orações que foram escritas. Escreve o que você quer falar com Deus e vai orando à medida que você escreve. Usa o roteiro dos salmos, usa um salmo para orar a Deus. Eu estou chateado, eu vou usar então o Salmo 13, porque é uma fonte segura de como eu posso falar com Deus. Usa a oração do Pai Nosso, que os nossos catecismos nos ensinam, que o próprio Senhor nos ensinou. Então nós não temos desculpa para não orar. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. Sem vida de oração, nós não temos proximidade de Deus e as coisas vão truncando e ficando cada vez mais difíceis. Então, a oração facilita a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. Eu entendo a vontade dEle. Eu entendo a direção dEle. Eu começo a ouvi-lo. Eu começo a entender as coisas. Eu começo a entender que Ele não tem que dizer sim para tudo que eu peço. Eu começo a entender que até o não que Ele me fala tem um benefício para a minha vida. E quando Ele fala para eu esperar, muitos homens e mulheres na Bíblia já esperaram 30, 40, 50, 100, 400 anos até que a vontade dele fosse cumprida. Mas Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é um Deus imutável. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a nossa vida seja uma vida de dedicação a Ele. E que nós possamos aprender a orar devocionalmente ao nosso Deus. Esse encontro, como disse no início, deixamos de ser um estranho, alguém que aparece de vez em quando, um servo, para ser aquela oração entre pai e filho, entre pai e filha, onde nós temos de fato comunhão com Deus e a plena certeza que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos entendendo e que Ele fala conosco também e nós o compreendemos. Fiquemos em pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus.
por esse culto e pedir para que Ele possa nos abençoar. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Que bom saber que nós podemos ter a plena convicção da presença do Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está em todos os lugares. Não há um lugar onde nós estejamos e o Senhor não estará. Portanto, Pai, cuida de nós. Obrigado pela pessoa do Senhor, quem o Senhor é, os seus atributos, sejam eles os comunicáveis e os incomunicáveis. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Obrigado porque o Senhor é Espírito. Obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, que se ira, que reage contra o pecado, que nos ama, a ponto de ter dado o seu único Filho. Que nós também possamos confiar no Teu poder. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Só que o Senhor não tem obrigação nenhuma de responder todas as nossas orações como nós queremos. O compromisso do Senhor é consigo mesmo de fazer a sua vontade, que é o melhor. Por isso, ajuda-nos a aceitar a Tua vontade, a nos alegrarmos do Senhor, a vivermos para a honra e glória do Seu nome e para o cumprimento da missão do Senhor. Lembrando que nós não somos desse mundo, somos forasteiros, somos peregrinos aqui. E muito em breve estaremos com o Senhor e viveremos eternamente na Sua presença. Como já disse, alguém não crê no Senhor, que creia hoje, que se arrependa dos seus pecados, que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que experimente da verdadeira vida que só o Senhor pode dar. Essa é a nossa oração, pedindo ainda que o Senhor nos acompanhe nessa semana, abençoando os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão enlutados, desempregados, que precisam do favor do Senhor. Que seja uma semana onde o Senhor abra portas, feche portas, mas nos mostre claramente a vontade do Senhor. Há tantas coisas que precisamos fazer e resolver, mas que todas elas sejam feitas na presença do Senhor. Que a Tua vontade prevaleça no céu e na terra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.